Shalom a todos. Shalom. Vamos falar sobre a bênção e a maldição, né, que acontece com aqueles que Abençoe Israel. abençoa, né, e amaldiçoa Israel, né, que amaldiçoa o nosso povo. Arahav vai ler aqui. Bamidbar 24, né, o primeiro. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos de Arrevé que abençoasse a Israel, não foi esta vez, como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão seus olhos e vendo Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Yahvé, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardim ao pé dos rios, como árvores de sândalo, e a Revé os plantou como cedro junto às águas, de seus baldes manarão águas, e sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as gentes seus inimigos e quebrará seus ossos, e com a sua seta os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão, como leoa. Quem o despertará? Bendito os que te abençoaram, e maldito os que te amaldiçoaram. Então, como a gente vê, aqueles que abençoam, né, Israel, ele é abençoado. E aqueles que amaldiçoam Israel é amaldiçoado, né? A gente vê Venezuela, né, na época que Hugo Chávez, ele amaldiçoou Israel, né? E acabou que aconteceu o quê? Ele morreu de câncer, né, no intestino, e ele procurou os melhores médicos, mas ele amaldiçoou o nosso povo, né? Amaldiçoou Israel, né? Então, a Venezuela caiu, né? Caiu de uma forma que as pessoas que moravam lá nem para comprar assim, o básico mesmo não tinham, né? Não tinha como conseguir. Até hoje, a maioria fugiu. E até hoje, não, o país não se levantou, né? Não se levantou como era antes, né? Pela palavra que ele falou com Israel, né? As palavras pesadas, né? E nos dias de hoje, da mesma forma, né, que está acontecendo o Brasil, a partir do momento que foi contra Israel, acabou tudo. Acabou a nossa questão financeira, né, tá um descaso, né, a gente vê aí tudo caro, os alimentos que antes era mais, né, mais barato, hoje está tudo caro. E em 2025 não vai ser diferente, vai ser pior do que esse ano de 2024 que já está acabando, né? Mas infelizmente é o que está acontecendo, né? Que a partir do momento que abrir a boca e amaldiçoar Israel, já ser contra Israel é a mesma coisa que está amaldiçoando o nosso Deus, né? Porque nosso Deus se levanta e amaldiçoa aquele lugar que foi isso, como está escrito, né? Até a gente vê até a diferença, né, dos Estados Unidos, que é um país que sempre está ali do lado de Israel, né? Tudo que Israel faz, os Estados Unidos está sempre lá ajudando, apoiando.
E a gente observa a diferença, né, da moeda americana, o quanto ela é forte, né, ela, o quanto ela é hegemônica, à vista da nossa moeda, né, que cada dia É mais tem desvalorizado. desvalorizado, né. Assim, a gente, nesse momento a gente está em uma situação mais difícil ainda, né, enquanto a gente vê o posicionamento do nosso país contra Israel, é a favor, né, dos terroristas, a favor do Hamas, Dos extremistas, né? dos extremistas. E assim a gente percebe como se cumpre a palavra de Deus, né? Porque os Estados Unidos, tanto a moeda é maior, o dólar é o maior do mundo, né? É o carro-chefe do mundo, é o dólar, né? E sempre, e sempre ele sempre apoia Israel, né? Sempre apoia Israel. E a gente vê que a China é a segunda, mas nunca ultrapassou os Estados Unidos, né? Porque a China não apoia Israel, né? Não fala abertamente contra, mas não apoia Israel, né? Então, assim, a gente vê que ela pode fazer o que fizer, mas nunca acompanha os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está sempre à frente, muito à frente do segundo, como se fosse do segundo lugar da moeda, né? E, na realidade, a diferença porque isso, porque sempre os Estados Unidos abençoa Israel. Qualquer ação de Israel, os Estados Unidos está do lado de Israel, apoiando Israel e abençoando, né, Israel, né? E a gente vê a diferença no momento que na realidade, o nosso país deixou de apoiar Israel para apoiar a Palestina, né? E o Brasil começou a entrar em crise, né? E todo o colapso do Brasil começou daquela época para cá, né? E cada vez está aumentando mais, né? A gente percebe que a diferença é grande, que antes disso, a gente poderia, eu citar só aqui, a gente poderia comprar um quilo de frango por R$8. Agora é R$16. Aumentou o dobro do que era antes, né? E cada dia mais a gente percebe que as coisas estão, como se diz, como eu sou um pouco mais velho, tá num modo assim que está sem controle. Não tem controle, entendeu? O Brasil está sem controle. E as finanças cada vez piorando mais. Porque no momento que deixou de apoiar Israel, mesmo não apoiava, mas a vamos supor, deixou de apoiou os palestinos, deixou de apoiar Israel, né? Aí veio a maldição sobre o Brasil. E financeiramente, nós estamos pegando o fim do ano civil, e para o próximo ano, com certeza vai piorar cada vez mais, né? Porque as finanças, a gente percebe cada vez mais pior, né? Então, assim, se cumpre aí, né? Abençoar Israel, será abençoado. Porque amaldiçoar Israel, será amaldiçoado. Um caso assim que a gente não queria citar muito, mas eu vou citar, que quando era a presidente Dilma, ela barrou o passaporte de Israel, na época, né? Ela barrou. As pessoas não podiam visitar Israel, o pessoal de Israel não podia visitar aqui, porque para a presidente. Alguns meses depois, ela caiu, né? Foi pedido o impeachment dela, né? Em atos que não chegavam a ser tão cruel, mas assim, o que leva em conta que a maldição Israel, a maldição veio de volta para o Brasil. E, na realidade, naquela época, o Brasil mergulhou numa crise também, né? Na crise financeira, na época que era ela, né? Então, assim, foi amaldiçoada por conta do simples passaporte que ela vetou. Não podia visitar Israel. Então, assim, a palavra deixa bem claro que abençoar Israel será abençoado, amaldiçoar Israel será amaldiçoado, né? Então, assim, esses países que amaldiçoam Israel são todos, a gente pode procurar, são todos miseráveis, né? Como só se já a Venezuela, né? E aí veio os Estados Unidos, vai dizer, uma potência mundial, né? E cada vez mais crescendo, cada vez mais a moeda mais forte.
e a gente percebe que cada vez a nossa moeda ficando mais para trás valorizada, né? Então, assim, então, a crise que está sendo hoje, no próximo ano que vai entrar, as pessoas estão terminando um ano só pede que levou, mas não vê nenhuma possibilidade menor, né? Então, assim, então, a maldição caiu sobre o nosso país, né? E por conta do nosso, por conta de ter ido contra Israel, né? Ficou contra Israel, porque se você que tivesse apoiado Israel, eu acredito que não estaria nessas condições, porque a palavra de Deus é muito bem clara aí, né? Amaldiçoar será amaldiçoado, né? Então, assim, no momento que deixou de apoiar Israel para apoiar o inimigo de Israel, começou uma crise, né? Começou a crise aumentar financeiramente e outras coisas, tragédia, né? A gente está vendo aí que Minas Gerais, São Paulo, é água, né? Está caindo água, levando tudo sobre a frente. Então, assim, isso se transforma em quê? Maldição, né? E a maldição maior é financeiramente, né? Porque financeiramente, não tendo condições, vai passar muita gente fome, né? Então, vamos chegar a ser um ponto assim na Venezuela, vamos ter que sair do nosso país para poder ir para outro país. Se refugiar em outro país, por conta da maldição, né? E está bem, né? deixou bem claro para todos nós que no momento que, né, que amaldiçoou Israel e abençoou o Israel, maldição o rei, né? E os Estados Unidos, a sua potência, né, não cai de jeito nenhum. A moeda dos Estados Unidos cada vez mais forte, né, no meio de todo o mundo, né, e porque isso é coincidência, eu acredito que não. Na realidade é porque ele está um presidente, entra outro, sempre a moeda está forte, né? Porque eles apoiam. Uns apoiam mais, outros apoiam menos, mas não deixam de apoiar, né? Mesmo assim, mesmo o presidente passado era outro, mas apoiou pouco, mas apoiou, né? No caso, então ele não foi 100%, mas sempre apoiou Israel, né? Mandou caça, mandou isso, apoiou Israel, né? E o presidente sempre apoia Israel e é um país mais forte do mundo, né? Então, se cumprindo o que está, né, o que foi escrito, que é abençoar, o que te abençoar será abençoado, e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. A gente vê também, já vi muitos vídeos de muitas pessoas comuns, assim, com raiva de Israel, né? Falando mal de Israel. Pessoas aqui brasileiras mesmo, né? Com muita raiva dentro de si. Vou dar um caso, não lembro de ser, uma loja de uma israelita, né? Tinha sido destruída na Bahia, né? Por conta dessa raiva, né? Pelo apoio, né? O outro lado, né? Os palestinos lá, né? E assim a gente vê que quando a gente assiste, você pode assistir algum jornal comum, né, daqui do Brasil, a gente vê o apoio, né, sempre apoio a Palestina, né, esses outros extremistas, mas em relação, que deixa muito claro, né, porque aqueles que amaldiçoar, que odiar Israel, né, será amaldiçoado, né, aqueles que abençoar, for a favor, será abençoado, né? Isso é muito claro que o Brasil está passando nesse momento, porque antes a gente estava tudo bem, né? Estava tudo bem. Estava numa situação do momento que o Brasil foi, né, contra Israel, a gente saiu desse ladeira abaixo, né, como em relação economicamente, né, em relação até problema, né, no Rio Grande do Sul, que teve aquele problema todo lá, né, e também agora, como o Benjamin falou, né, São Paulo, né, que Minas Gerais debaixo d'água, fora, né, os inúmeros acidentes, né, só coisa ruim, né, assim, a gente está
E financeiramente, É, né? de forma Financeiramente está financeira, caindo cada vez mais, né, no Brasil, né? então a decadência horrível, né? E a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, que acho que com certeza vai piorar em 2025, Crise mas vai aumentar mais. mais ainda, né? A gente não sabe como é que vai ficar as pessoas, o que vai, o básico vai faltar no mesmo, né? Que assusta, óbvio que tem uma maldição que pegou, né, todo mundo, mesmo que uns não concordem, né? Esse lado do Brasil apoiar, né? Não apoiar Israel, mesmo que a gente não concorde, mas a gente está no barco, né? E acaba sendo ferido também, né? Por nosso país ser necessitado, né? A gente percebe assim, que assim, pode ser incompetência, mas só que o detalhe é que esse governo que está agora já foi para trás, né? Já foi outras vezes para trás, né? E não chegou em crise, não chegou em crise, e a crise pegou agora, né, no caso, né? No momento que amaldiçoou Israel, a crise veio totalmente, né, para o Brasil, né, no caso, né? Foi muito forte. Importa, porque é uma coisa que talvez vocês não são mais novos, não entendem, mas eu ainda peguei ainda o tempo do Sarney, era uma coisa que chegou a um ponto que eu era novo, mas ainda me lembro, era uma coisa incontrolável, entendeu? Era uma coisa, o Brasil estava incontrolável, não tinha mais quase controle, e todo mundo ficava desesperado, quem é mais velho, sabia que o Brasil estava desesperado, e assim, uma crise horrível, né? E eu percebo que a crise que tá agora está sem controle, não tem controle, né? É uma coisa que tenta controlar, mas é uma coisa, talvez seja espiritual, não sei, mas que não tem como controlar mais, né? E eu acredito que isso pode, que seja uma maldição, porque amaldiçoou Israel e abençoou o inimigo de Israel, no caso, né? E apoiou firmemente, né? Declarou claramente e a maldição caiu sobre si. Do mesmo jeito que você falou, Charles, maldiçoou Israel, né? E ele falou que o povo de Israel tem que ser exterminado. Ele amaldiçoava eu vi até ouvir, o amaldiçoou de dentro da sua da víscera, né, dele, né? Ele falava várias vezes, né, no vídeo, que amaldiçoava Israel. Na realidade, E ainda tinha tudo batendo palma. com certeza, toda a Venezuela estava batendo palma para isso, né? E o que aconteceu com a Venezuela com ele? Morreu com câncer, que não teve jeito, né? Nossa, nas vísceras. E a Venezuela caiu e há 30 anos atrás era a mais potente da nossa América, que era a mais potente, né? 30 anos, 40 anos atrás era a mais potente. Hoje é a pior que tem, né? Só por conta que ele amaldiçoou Israel, né? E amaldiçoou dentro da vista dele, né? Amaldiçoou Israel. E amaldiçoou, a palavra de Yahvé diz que amaldiçoar será amaldiçoado, que abençoar será abençoado, né? E a gente vê hoje claramente que os Estados Unidos é abençoado porque abençoa Israel. Venezuela amaldiçoada porque amaldiçoa Israel. O Brasil está sendo amaldiçoado por, né, por amaldiçoar Israel, né, o ficar contra Israel, né. A gente vê algo espiritual nisso aí também. Pode colocar algo de incompetência, mas também algo espiritual nisso aí também, né? Por conta que a maldição, ela, quando vem, né, é trágica, né? E a gente vê a tragédia, né, que está sendo o Brasil cada dia sendo mais trágico, né? E somente financeiramente, né? E chegar a aumentar a gasolina, aumentar tudo, né? Agora, no começo, todo começo de ano, as coisas aumentam, né? Vai aumentar tudo, tá? Mas muita gente já não está suportando mais, né? As coisas altas. E que aumentar mais ainda, como é que a gente vai sobreviver? Né? Muitas das vezes podem vir alagamento, pode vir chuva, alguns morrem, mas muita gente sobrevive, né? Pode vir
terremoto, né? Sobrevive, né? Destrói, mas tudo, não né? destrói assim, sem, né? Alguém escapa, né? Mas Não, destrói teve, assim o lado material, né? né, Aí a pessoa muita gente, sobrevive, mas aí lá no caso, para construir tudo de novo né, aquilo que já construiu há vários anos atrás, mas eu quero vai ser pegar assim, difícil. mas financeiramente não tem como construir, Não né? tem. Não tem como construir. Aí a gente pode estar pensando negativamente, não, não é pensando, é o que está acontecendo, né? Não é porque a pessoa queria que fosse tudo bem, tudo melhor, né? Tudo bem, né? E, e da forma que a gente está vendo, está mal pior, né? No caso, né? Só não conta que amaldiçoou Israel, né? No caso. Só essa fato de terem se afastado, né? O Brasil ter tá apoiando, né? Os extremistas, o outro lado, né? A gente já começou a observar muita coisa ruim, né? Assim, vindo, assim, de uma forma mais forte, né? Em relação ao lado financeiro, que é o pior, né? Porque no nosso Brasil, muitas famílias, né? Crianças para sustentar, precisam de trabalho, para botar o básico, e a gente não sabe como vai ser, né? Então, claro que vai piorar em 2025, como é que vai ficar toda essa situação, né? Se já está extremamente afetado, porque o dólar é altíssimo, né? E a moeda da gente desvalorizada cada vez mais. O mundo inteiro, a única moeda que perdeu mais valor foi o real, né? Ou seja, tudo tem a consequência, né? Que é exatamente, a Revé deixa claro, né? Que amaldiçoaria todos aqueles que amaldiçoassem Israel, né? E abençoaria aqueles que abençoassem Israel. E no caso do Brasil está acontecendo a maldição.